Oi, gente. Só um pouquinho que eu tô arrumando aqui, tá? Pois é, cadê você? Pois é, eu não tô vendo nada, só tô me vendo aqui. Tá bom. Gente, calma aí, que o Leandro tá tentando entrar, tá? Só um pouquinho, vamos tentar de novo. Que bom que o pessoal tá entrando. Achei que iam ter 5 pessoas na live. Eita! E agora? Tenta de novo. Não apareceu, Leandro. Envia de novo. Deu, vou ver, peraí. Aê! Aê! Gente, foi só o tempo de passar meu Natura Spa. Amém! Viu? Mas calma aí que tá travado o teu. Pra mim tá travado o teu vídeo. Aqui tá normal, eu tô te vendo. Ok, então. Tá O normal? pessoal aí, o pessoal da live, tá conseguindo. As duas telas estão mexendo. É isso que eu quero saber também. Pra vocês estão vendo os dois normais aí? Como é que tá? Ou tem um travado e o outro não? Agora que é pra falar, esse povo não fala. Na hora que a gente tá comentando as questões, é tudo falando. Eu não aguento! Ai, Jesus, ó, travando dele, só vejo a Prof. Gabi. Eita, pau. E agora? Gente, peraí. Deixa eu tentar aqui outro negócio. Quer tentar de novo, encerrar e entrar de novo? Gente, estamos com problemas de transmissão, problemas técnicos, tá? Mas isso é normal. Eu acho que é normal, né? Nunca faço live. Nunca fiz na minha vida. É a primeira que eu tô fazendo. Vamos lá. Tá, tá. É, não tá dando. Eu acho que vamos ter que fazer assim, então. Você tenta, me chama. Aí, gente, espera um pouquinho aí pra ele tentar fazer lá e eu vou entrar na live dele, tá? Ai, Jesus.
Deixa eu ver eu aqui. Ó, peraí, deixa eu tentar te chamar. Fica aí. Curitiba tá frio? E aí? Agora eu tô te vendo bem. Mas tá funcionando? Tá funcionando. Ah, então o povo tá vendo também. Eu acho que sim, né? Vocês estão vendo ele agora? E aí, estão vendo essas corras lindas? Não aguento. Ah, agora sim. Agora deu. Aê, amém, Jesus. Gente, deixa eu falar Olha uma aí, coisa. gente. Finalmente, né, Gabi? A gente se encontra a primeira vez, né, numa live. Numa live que não estava dando certo, mas agora está. Tá tudo certo. Ô, prof, seguinte. Eu tô fazendo a live aqui na minha cozinha misturada com sala, porque eu moro numa kitnet bem pequitica. E aí, a lâmpada aqui de cima, ela simplesmente queimou, tá? Então é por isso que eu tô um pouquinho assim mais apagado aqui. Tá meio estranha a luz, mas Não, mas tá ótimo. tá Não, mas tranquilo, tá né? ótimo. A minha também. É? Então tá. Então Tá. ótimo. Bom, então, e aí? Cadê a galera? Deixa eu ver. 30 pessoas, gente. Ah, meu pai do céu. Se fosse aqui a Maria da Paz. Viu? Mas somos Bom, toda pessoal, bonita, então deixa entendeu? eu chamar. Eu que sou o gaiato aqui, né? Nos seguidores aí da Gabriela. A gente conversou ontem, não foi um pouquinho, sobre essa prova, uma provinha chata, né? Assim, tinha tudo para ser uma prova excelente, porque abordou praticamente todo o assunto. Eu só senti falta, basicamente, de descentralização. Eu acho que todo o restante da disciplina foi cobrado. Mas, assim, a banca vacilou em alguns itens. Uma questão com todos os itens corretos, outra questão sem gabarito, Tem né? gabarito. Enfim, a gente vai comentar essas questões, mas assim, eu vi que a FCC tentou aprofundar em alguns assuntos, aquela questão da transferência voluntária, eu achei super pesada, né? Que Sim. ela foi buscar a definição lá numa instrução normativa, ó, lá de 2001. A gente vai falar sobre isso, né? O Isso. pessoal ficou meio revoltado com essa prova, mas assim, gente, de 30 questões, 27 de AFA, a gente está por dentro, né? Tamo. A gente só tá podendo. Aí a gente combinou ontem para fazer essa live com vocês. Como a gente não tem um estúdio em casa, pessoal, é desse nível mesmo. A gente vai lendo as questões pelo papel, pela impressão. Eu estou com o notebook aqui na tela. A Gabriela também deve ter disponibilizado lá na bio dela o link do PDF do caderno de provas, que é só para vocês baixarem ou Eu imprime. esqueci. Eu esqueci. Tu, tu esque... Mulher não me mata de vergonha ao vivo. Não, ô Leandro, o que que eu fiz? Eu publiquei ontem o teu que estava comentado. Aí ficou esse lá, o comentado. Mas é o caderno de provas também, é como se É fosse. a mesma coisa. Eu Aí eu esqueci. também até tirei esse comentário e coloquei o caderno de provas sem o comentário, só por hoje, para o pessoal baixar. Até porque Tá o lá PDF sempre. comentário, gente, tem 46 páginas, para vocês imprimirem assim de última hora, né? Eu tirei e deixei só o PDF do caderno de questões. Tá? Eu já deixei lá. Quem não pegou ainda o material, vai lá na bio do Instagram, da minha, tá? Quem não sabe o que é bio, que um monte de gente não aguento mais responder isso. Todo mundo, o que é bio? O que é bio? Gente, aquele negocinho que fica embaixo do meu nome. Aquele bichinho que fica embaixo do meu nome, você taca o dedo lá que vai abrir. Né? Mas assim, você vai ter que fazer isso pelo notebook. Porque senão, ou você abre o PDF ou vai ver a gente. Isso, exatamente. Né? Então, assim, já para avisar o pessoal que está entrando agora, eu não sei se ainda está assim, mas a última live que eu fiz, Gabi, o Instagram ele encerra com 1 hora, tá? Então essa live Tá. vai passar desse horário, quando eu tiver dado 58 minutos, a gente se despede, aí tu começa o vídeo de novo e a gente retoma, tá certo? Tá bom. Já Beleza. jantou? Eu comi um iogurte aqui e comi uma goiaba só. Ave Maria, vai dar uma pilona ao vivo, porque nós vamos sair daqui umas 10 horas, tu sabe, né? Não é porque tá muito calor aqui nessa cidade. Eu sou de Curitiba, o Curitiba é frio. Gente, aqui, sério, eu sofro demais. É muito calor. Você é baiano, né? Não, eu sou cearense. Cearense? Mas você mora na É, Bahia? Hoje. eu moro na Bahia agora.
Então, é um calor do cão, cara. Pelo amor de Deus. Não dou conta, não. Então, bora começar, né? São 7, 8 e 10. Então, quem tá com o caderno de provas aí, que baixou o meu lá na minha bio, o caderno de provas é o caderno tipo 1 da prova de contador, que foi feita agora domingo na Câmara Municipal de Fortaleza, a banca FCC. Então, quem tiver baixado o caderno de prova, cuidado, gente, para vocês não tiverem, se vocês baixaram outro caderno, as opções vão estar alteradas, não é isso? Isso. Então, vai estar alterado, a gente está comentando, a gente vai comentar o caderno de prova 1, tá certo? E que no meu material começa na questão 32. Isso. Tá certo? É aquela de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Isso, direito administrativo, né? Isso, então, isso. Pode começar, pessoal. Dá um ok aí, taca coração aí, se puder começar, que eu vou fazer a primeira questão, comento, e aí a gente vai alternando as questões, tá certo? Isso. Se der para começar, só dá um ok aí. Tá ok, Guga? Vamos lá. Ó, a questão 32 do caderno do tipo 1 é uma questão sobre princípios orçamentários, tá? Eu já até comecei com a Gabriela mais cedo, né? Que é assim, essa questão, ela poderia ser objeto de recurso se fosse a FGV, tá? Mas, assim, eu vou chegar nesse ponto, mas, assim, vamos fazer a leitura com calma e eu vou falar exatamente qual é o princípio que poderia ter gerado alguma dúvida na questão, tá certo? Então, questão 32, caderno tipo 1 da prova de contador. Vamos lá. Os princípios orçamentários são premissas a serem observadas na concepção de uma proposta de orçamento público. Dos princípios elencados abaixo, ele quer saber qual é a resposta incorreta, tá certo? Então, vamos lá. Na letra A, ele diz: universalidade. O orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas. Gente, bem básico, tá? Universalidade. Tem que ter o quê? Tudo. Tá? Então, até chama a atenção dos alunos quando eu estou dando aula, que eu já vi umas doutrinas, aí, essas doutrinas de esquina, já chamou até esse princípio da globalização, justamente por isso, porque o orçamento tem que ser global, ele tem que ter todas, tá? Já vi uma banca já até cobrando, princípio da universalidade ou globalização, tá certo? Então, esse item, nada de errado nesse item. Na letra B, é onde começa a pegadinha. Tá certo? Se você pensar demais, porque quando a gente está dando aula, Gabriela, a gente fala isso em sala, né? Quando a gente fala de princípio da anualidade, a gente diz que o orçamento ele deve ser aprovado para um exercício financeiro. Um exercício. 1º de janeiro. Não é para um ano. Exatamente. É para um exercício financeiro. Agora, como a gente tem o artigo 34 lá na 4.320, que, para o caso brasileiro, que o nosso exercício financeiro coincide com o ano civil, ok. Mas eu até conversei com a Gabriela que, assim, acaba que isso é um vício que as bancas deixam passar. Tá certo? Então, com o item B, se você tivesse pensado demais, lembrado lá das aulas que a gente fala que o princípio da anualidade ou periodicidade é para um exercício financeiro, você até poderia marcar a letra B. Mas quando você lesse um item mais errado, você não teria dúvida. Tá certo? Então, com relação a esse item B, ele não tem problema, a não ser nessa frase que a gente... Porque os nossos alunos, eles não acertam as questões. Eles acertam, ainda deixam um recadinho, né? Eles ainda deixam um recadinho. Então, você vai marcar esse item como correto, mas não é o gabarito da questão. Porque ela está pedindo a letra errada. Isso. A letra C fala o seguinte: exclusividade. A lei orçamentária deve conter apenas matéria orçamentária. Perfeito. Não pode ter nada que não seja matéria orçamentária, ou seja, previsão de receita e fixação de despesa. Perfeito, Igor. Eita, a letra D, gente, é onde começa a esculhambação, né? Principalmente, quem tiver com o material e acompanhando, tiver com caneta, lápis, anota isso aí, gente, é a cara da FGV. Tá? Até conversei mais cedo com a Gabriela sobre isso, né? Seguinte, vocês têm que tomar cuidado com relação ao princípio da publicidade e o princípio da transparência. Isso. Né? Quando eu estou dando aula para os meninos, eu sempre falo assim, gente, primeiro a gente atende a publicidade, depois a gente atende a transparência.
certo? Então, por exemplo, quando tem aquele processo legislativo, né, que a lei vai para uma casa, vai para outra, e aprova, e tem veto, derrubada de veto, enfim. Quando passa todo esse trâmite do processo legislativo e a lei é promulgada e depois publicada, nesse momento a gente está atendendo ao princípio da publicidade. O fato dos órgãos e entidades da administração direta e indireta publicarem os seus orçamentos, os seus relatórios, os seus balanços no site oficial, isso cumpre o princípio da transparência. O problema, gente, é que para a FGV, não, só fugindo um pouquinho do assunto, porque a FGV cobra esse tópico, tá? A FGV, quando cobra esse assunto, ela vai onde? Ela vai nos relatórios. Então, o fato de você publicar os relatórios lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, o RGF e o REL, isso, ele atende também ao princípio da publicidade, porque você está publicando em meios oficiais. Mas o próprio 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que aquilo é instrumento de transparência. Então, é ali que é o princípio da transparência, tá certo? Então, com relação a esse item D, gente, dava para bater se você quisesse brigar com a banca com relação à doutrina. Mas eu até conversei com a Gabriela mais cedo, né? Eles estão tirando muito, gente, as definições de princípio do site da Câmara e do site do Senado. E esse item, gente, foi copiado e colado do site da Câmara dos Deputados, tá? Então fica a dica aí. As bancas, gente, já estão sabendo que vocês já sabem os manuais, que antigamente, né, o pessoal estudava a AFA, achava uma besteira, que era só a Constituição. Agora os alunos já abrem a boca, né? Não, agora tem o MCASP, tem o MTO, tem não sei o quê, né? Só que o pessoal já está ficando tão afiado que as bancas já estão procurando outros meios de cobrança. Então, esse item D, gente, ela tirou do site da Câmara dos Deputados, tá? Então, tá perfeito. E o item E, gente, se você for aquele aluno expert e viu defeito em tudo, nesse item E não tem para onde correr. Esse item é o gabarito, porque ele diz que o princípio da unidade, ele diz o seguinte, que as receitas e despesas devem aparecer de forma discriminada, negativo. Esse daí é o princípio da especificação. Né? A receita e a despesa ela deve estar especificada. Isso não é unidade. O princípio da unidade diz que o orçamento deve ser para um único orçamento por ente. Tá certo? Então, nosso gabarito, letra E. E tomem cuidado com esses tópicos que eu comentei com a Gabriela. Princípio da publicidade versus transparência e princípio da anualidade com relação à palavra exercício financeiro, que as bancas estão deixando passar e estão considerando correta se falar simplesmente um ano. Tá certo? Ficou alguma dúvida, gente, nessa questão? Bem, ninguém fala, né? Tá todo mundo cri, cri, cri. Então, vamos lá. Questão 32, gabarito letra E, que é o item errado, tá certo? Próxima questão aí com a Gabriela. Vamos lá. Só uma coisinha. Vou falar só uma coisinha. Esse da periodicidade sempre é o gabarito na FGV, né? Essa questão aqui, geralmente um ano, eu nunca vi questão da FGV cobrando periodicidade como o exercício financeiro, dentro do exercício financeiro. Todas que eu peguei aí dos últimos anos foram a elaboração do orçamento para um período de geralmente um ano. E é sempre esse o gabarito. Então, eu acho que... mas sabe o que é, Gabri? E até para os meninos, como a gente está muito acostumado com aquelas pegadinhas, eu não aguento mais, gente, aquela CESP. Todo ano cobrando a questão da anualidade, dando hora dá como correta e hora dá como errada. Aquela que ele diz que se alterar o ano financeiro, vai afetar o princípio da anualidade. Isso aí, gente, só quem faz é CESP. Né? CESP faz todo ano isso. Então, assim, a gente dá esse calcanhar de Aquiles do princípio para vocês tomarem cuidado, mas que para as outras bancas virou que meio um vício. Passa. Virou um vício. E ninguém anula. Exatamente. Então vamos para a questão 34, que a 33 é discricionariedade administrativa, né? Ali a parte de direito administrativo também, então a gente risca e vai direto para 34. Então, 34, com base nos preceitos da Constituição Federal do Brasil de 1988, afirma-se que o ciclo orçamentário, letra A, não contempla uma fase de autorização legislativa.
Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não contemplar uma fase de autorização legislativa é piada com a nossa cara. A gente nasceu sabendo que tem que ter autorização legislativa, né, Leandro? A gente nasce sabendo. A primeira palavra que a gente fala lá é que tem que ter autorização legislativa. Não, gente, aqui, princípio da legalidade, tem toda aquela... esqueci a palavra, a feitura ali do projeto de lei pelo executivo, vai enviar para o legislativo vai lá estudar, emendar, aprovar, né? Então precisa de toda essa parte ali da autorização legislativa, princípio da legalidade. Então, e esse item interessante, Gabriel, que até que... Porque a gente vai ver em outros itens que a banca chegou no ciclo orçamentário ampliado, coisa que a FCC não fazia muito. A FCC ela não é de cobrar o ciclo orçamentário ampliado, né? Então, mesmo que o aluno não conhecesse o ciclo orçamentário ampliado, eles, pelo reduzido, ele sabe que existe um momento de votação, de discussão. Então, esse item é uma piada, realmente. Exatamente. Letra B, gente, permite uma autonomização das leis orçamentárias anuais com elaboração estanque às fases do ciclo. Não, né, gente? A elaboração da LOA, ela tá ali vinculada, é tudo interligado, tudo interdependente. Então, o PPA, LDO e LOA, planejamento estratégico, tático operacional, né, no nosso processo orçamentário. E a LOA não é estanque ao ciclo orçamentário, ela está integrada ali naquele ciclo. Ela está junto ali, está andando junto com as outras leis orçamentárias e não é nada separado, nada autônomo, nada estanque, né? Sempre tem que ter essa ideia que PPA, LDO e LOA tem toda essa noção de planejamento estratégico, dessa ideia de planejamento estratégico, de interdependência, de ligação, de pensar antes de fazer, de pensar no futuro, enfim. Todas aquelas palavrinhas mágicas de planejamento estratégico também se aplicam aqui. Então, nada a ver falar que é uma lei que é autônoma, que é uma lei estanque ao ciclo orçamentário. Super errado também. Letra C. Pode ser definido como uma série de passos que se repetem em períodos pré-fixados, segundo os quais os orçamentos sucessivos são preparados, votados, executados, os resultados avaliados e as contas julgadas. Perfeito. Letra C, o nosso gabarito. Exatamente isso. É uma série de passos que se repetem ali nesses períodos pré-fixados, né? Então, temos ali prazos para enviar o projeto, para ele voltar para a sanção, né? Para publicação, enfim, para começar a executar. Tem todos os prazos pré-fixados, tudo certinho. E ali os orçamentos são preparados, votados, executados, resultados avaliados e contas julgadas. Tranquilo aqui também, toda a nossa ideia lá de ciclo orçamentário. Gabarito letra C. D. Contempla apenas o planejamento orçamentário de curto prazo, referindo-se exclusivamente à elaboração de planos anuais. Não, né, gente? Óbvio que não. Como eu já falei, PPA, LDO e LOA. Começa lá com o planejamento lá do plano plurianual e vai passar pela LDO, passar pela LOA, passar por tudo isso, a execução da minha LOA. E aí, não é algo que é só o plano anual. O ciclo orçamentário ele não está estanque, ele não está preso só ali na elaboração do plano anual. Letra E. Gabi, o bom desse do item B que tu comentou errado, e que é mais uma palavrinha chique que a FCC vai viver cobrando, né? Estanque. Estanque, exato. Né? Que é igual aquela questão do prescinde, né? Que ninguém cai mais, porque lá no tempo, quando a gente estudava, né? A gente prescinde, a gente, bicho, a banca quer pegar a gente, né? Pois então, anotem, gente, outra palavrinha que a FCC vai viver cobrando, estanque, né? Eu até, quando eu comentei a prova, eu disse mais que esse item era uma questão de português. É você saber que estanque é uma palavra, é uma coisa isolada, que está ali afastado do resto, né? Então, tome cuidado com essa palavra estanque, que vai viver aparecendo nas provas, tá? Isso. Letra E contempla a fase de proposição de metas e prioridades e de formulação de políticas de alocação de recursos com a formulação da Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo Legislativo. Aqui, princípio da reserva legal, né? Se soubesse, já matava a questão também, porque LDO não é
elaborada pelo Legislativo, né? Formulação da LDO, a formulação do PPA, da LDO e da LOA sempre pelo Poder Executivo, né? Quem vai enviar os projetos de lei sempre chefe do Poder Executivo e ainda, né, que seja lá na Constituição Federal uma competência privativa do chefe do Executivo, o STF, né, Leandro, já se debruçou sobre isso e com certeza. já se posicionou e falou que é uma competência exclusiva e indelegável, né? Não dá para o chefe do Executivo simplesmente falar, não, eu vou delegar para o Legislativo fazer as leis orçamentárias, que ele não pode fazer isso. Isso é indelegável, tá? Então, aqui, realmente, contempla a fase de proposição de metas e prioridades, que seria ali a nossa LDO, né? E a formulação de políticas de alocação de recursos seria mais na LOA, né, Leandro? Na minha opinião. A alocação de recursos ali. A parte ali do... É porque eu acho que quando ele fala dessas políticas aí, ele tá mais querendo tratar daquela atribuição das agências de fomento. Ele não colocou aí, mas eu acho que ele foi mais por esse lado, entendeu? E assim, a banca tentou também, a professora interdisciplinar é outro nível, né, gente? Ela comentou a letra E falando do princípio da reserva legal. Chora, constitucional, né? Então, você podia resolver essa questão por vários caminhos. Olhando de cara que não é o legislativo que tem essa competência, ou lembrando lá do 165 da Constituição, que é competência exclusiva do Poder Executivo, né? Privativa e exclusiva. Ou se você lembrasse do ciclo orçamentário ampliado, porque quando ele fala contempla a fase de proposição de metas e prioridades, ele está dizendo o seguinte, elaboração da LDO compete a quem? Ao Executivo. Né? Então, tinha várias maneiras de resolver esse item aí, que claramente está errado. Né? Exatamente. Então, letra C, o gabarito da número 34, nenhum problema nessa questão, né? Tudo certinho. E podemos passar para a próxima. Com você, Leandro. Vamos lá. Questão 35, gente, é uma questão simples que fala sobre o PPA, tá? Olha mesmo, professor, para o Instagram, mulher, se tu não me divulgar, viu, criatura? Aí tu me paga, que eu vou aí só para destruir o teu ar-condicionado. Depois ela vai colocar meu arroba, bem bonitinho, tá? Deixa eu colocar aqui. Olha, gosta assim. Então ela vai colocando aí, eu já vou lendo as questões, tá? Questão 35, questãozinha sobre o... É prof. Ponto... Não, é prof. Leandro Ravielli. Tá, não tem ponto, né? Não. Tá, então beleza. Vamos lá, questão 35. A Constituição Federal de 88, pelo seu artigo 167, parágrafo 1º, dispõe o quê? Que nenhum investimento com duração superior a um exercício financeiro pode ser iniciado se não for incluído no PPA ou em alguma lei que autorize a inclusão dele. Pronto. A questão, ela replica o tópico lá da Constituição. Tal disposição sinaliza, e agora a gente vai para os itens. Letra A. A definição do PPA como instrumento com forte poder ordenador da fase de elaboração do orçamento. Gente, de cara é isso aí. Porque, veja o seguinte, a gente sabe que no PPA, basicamente, é a dimensão estratégica do planejamento de médio prazo do governo. Então, nesse PPA, a gente vai ter os programas, a gente vai ter despesas de capital, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, quando a gente quer dar ênfase para investimento, e se esse investimento, que é uma despesa de capital, tiver um período de execução que ultrapasse um exercício financeiro, o próprio legislador constitucional, ele deu uma ênfase. Peraí, a gente só vai começar esse investimento se tiver previsto onde? Lá no PPA. Então, isso é fortalecer essa característica de planejamento do plano plurianual. Tá certo? Então, essa letra A tá correta. Se você tiver ficado com dúvida na letra A, vamos ler o restante, porque as outras fica fácil de a gente ver o errinho, tá certo? Uhum. A letra B diz o seguinte. Com relação ao PPA, né, com relação ao artigo 167, parágrafo 1º, na letra B ele diz assim, é um processo de orçamentação que desvincula o curto e o médio prazo do planejamento. Gente, negativo. Se ele está dizendo que um investimento superior a um exercício, que já é para estar na LOA, vai ter que estar também no PPA, ele não está desvinculando, gente.
Tá Ele tá, é o vinculando. quê? Unindo, né? Ele está vinculando. Então, o erro aí é essa palavra desvinculação. A letra C, a eliminação da fase de apreciação e autorização legislativa. Gente, negativo. Gabriela já comentou sobre isso, que foi justamente uma questão anterior, não foi isso? Sobre Foi. autorização legislativa. Questãozinha de Por ciclo vez. orçamentário. É. Negativo. A letra D diz que a supressão da fase de execução dos orçamentos. Muito bonito, né? A gente aprova um orçamento para deixar lá. Ninguém vai executar. Põe na Oxi. gaveta lá. É, exatamente. Isso não acontece no Brasil, não, né? Engavetar a lei, que é isso, imagina. Não, não. Que é tudo lindo. Eu tô Letra no E. centro aqui, ó, Leandro. Tô no centro da coisa linda aqui. Tô em Brasília. Exatamente. Cidade Depois a gente vai conversar sobre maravilhosa. Brasília. Estou muito interessado. Meu senhor. Vamos lá. O desdobramento da LOA em orçamentos distintos. Gente, aqui você poderia até pensar, princípio da unidade. A gente não pode ter orçamentos paralelos. É um único orçamento. Menina, esse negócio balançando, eu já tô aqui tontinho. É aquele bichinho que segura o celular, mulher. O meu tá assim, ó. Parece Sério? aquelas tartarugas que a gente bate, passa o dia todo dia assim no carro. O meu que tá balançando ou o teu? O meu, mulher! Eu não tô vendo, não. Tá parado. Eu tava lendo a questão e eu tava olhando assim, ó, desse jeito aqui, uma marmota. Viu? Então, questão 35, sem problema nenhum, gabarito, letra A. Tá certo? Gente, e assim, voltando pro enunciado da questão, é aquele parágrafo da Constituição que você tem que ir tatuado, porque cai toda a prova, né, Gabriela? Esse Isso. 167, parágrafo Meu 1º. céu. Como eles amam cobrar isso daí? Do investimento, que Exatamente. reparte, um exercício financeiro. Gente, eu fui resolver questão de FCC agora esses dias, lá pra DPE Amazonas. Eu acho que eu resolvi umas 6 questões FCC entre 2018 e 2019. Só disso aqui. É, só desse parágrafo. Eles amam cobrar, tem que saber. Exatamente. Então, a questão 35, sem problema nenhum, gabarito letra A, tá? Próxima, jogue duro aí. Tá, só vou mandar beijo para Bahia, Tocantins, Pará, né? Eu tô vendo. Ah, eu vi mesmo. Tem uma baiana aí. Depois a gente marca, viu, mulher? Um acarajézinho. Vai começar o verão, mulher. Os ensaios. Gente, Água Branca, Piauí. Ai, que legal! Eu sou do sul, né? Então eu nunca subo muito. Então eu preciso conhecer esses estados. Não conheço nenhum. Eu só conheço o Sergipe, que eu fui fazer prova. Só. Né? Então, Agora que eu virei... ó, tô perguntando aí. A foi cobrada em prova do TRE, área administrativa? Gente, com toda certeza. Sim. Para técnico, você pode ainda dar uma fraquejada, né? Pelo menos TRE eu não vejo muito AFO para técnico. Para analista área administrativa, certeza. Certeza absoluta, exatamente. E outra, gente, AFO. Vocês estão vendo aí que AFO, gente, não é mais uma disciplina para ver depois do edital, não. Sinto muito. Tô mentindo, Gabi? Não dá. Sinto muito, exatamente. Impossível. Vai ter que aprender antes. Então, É muita coisa, é muito assim. aqui. Vamos lá, 36. Vamos lá. Tendo por base a Lei Federal 4.320 de 64, no tocante ao orçamento público, temos que, letra A, esta exclui da Lei de orçamentos todas as receitas emanadas de operações de crédito. Gente, receita de operação de crédito é receita orçamentária, é receita de capital, né? Então, não é excluída da lei orçamentária. A regra é que vai estar dentro da lei orçamentária e se não tiver, ainda que não esteja, ainda que seja uma operação de crédito que está fora do orçamento, ela também é arrecadada como receita orçamentária. E isso está previsto na 4.320. Então, errado aqui, porque não está excluída da lei de orçamento. B. A lei de orçamento deverá consignar dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras. Gente, exatamente o oposto. Não deverá consignar dotações globais. Princípio lá da discriminação, né? Não, discriminação não. Isso. É da discriminação, né?
Especificação, discriminação, a mesma coisa. Que temos, e nós temos aqui duas exceções, né? Tem a reserva de contingência e tem os programas especiais de trabalho. Gente, esses dois são os únicos que vão vir ali no caso como dotação global. Você não vai poder consignar dotação global para material de consumo, para despesa de pessoal, para transferência, não. Esqueça. A regra é, vou ter que fazer tudo especificadinho e a despesa, inclusive, vai ser classificada ali, discriminada, no mínimo por elementos, tá? Então, ela é bem discriminada mesmo. Não pode vir dotação global. Letra C. As receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, descontadas todas as deduções. Não, não, não. Vedadas quaisquer deduções. Princípio do orçamento bruto. Artigo 6º, né, da 4.320. Isso. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, ter deduções. E não tem exceção a este princípio. A FCC, ela normalmente gosta de inventar exceções aqui. E pode deduzir para efeitos de blá, blá, blá. Mentira, não pode deduzir. Tem que ser pelo valor total e bruto, tá? Não é valor líquido. D. O Poder Executivo deverá escolher autonomamente, em casos de déficit, dispensando previsão na lei orçamentária, as fontes de recurso que irá utilizar para atender a sua cobertura. Gente, sempre que fala para nós aqui que vai dispensar a previsão na lei orçamentária, que vai dispensar a autorização legislativa, isso aí já está errado. É raríssima uma situação em que o Poder Executivo vai poder tomar uma decisão ali orçamentária sem autorização. O que ele vai poder fazer sem autorização, por exemplo, é abrir crédito extraordinário, que ele vai abrir antes de dar conhecimento ao Poder Legislativo, e vai poder também fazer aquele remanejamento, transferência e transposição de recursos de uma categoria de programação para outra, nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, sem autorização do Legislativo, né? Vai poder fazer isso por mero ato do Executivo mesmo. Então, aqui, quando ele fala que vai... Cadê? Aqui. Que em caso de déficit vai poder escolher de forma autônoma, sem previsão na LOA, ou seja, sem análise ali pelo Legislativo, né? As fontes de recursos para atender a cobertura, errado. Errado. Vai ter que ter um estudo sobre isso. Correto, Leandro? Perfeito. Você mastigou o artigo 7º da 4.320, porque é um item copiado. Quem quiser anotar, artigo 7º, parágrafo 1º. Então, a professora aí fez uma explicação brilhante, tá? Perfeito. Letra E. A lei de orçamento poderá conter autorização ao Executivo para realizar em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação de receita para atender a insuficiências de caixa. Eu lembro que eu fiz quando eu estava gravando aquelas minhas dicas, uma dica em 1 minuto, eu gravei exatamente esse artigo aqui, que é o gabarito. Letra E é o gabarito. Porque já vi a FCC cobrar isso aqui mais de uma vez, dizendo que não poderia ser em qualquer mês do exercício. E muita gente, acho que teve uma questão dessa o ano passado, e uma galera veio falar, não, mas nada a ver, não é em todo mês. É sim, a Lei 4.320... Até porque, Gabi, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz que a partir do 10º dia, ou seja, a partir de 10 de janeiro, e tem que ser quitado até 10 de dezembro. Então, gente, é em qualquer mês. Não tem restrição de mês. O que tem, né, Leandro, é uma restrição que no último ano de mandato não vai poder. Isso, exatamente. Mas não é restrição a, por exemplo, no mês tal não pode fazer. Nada a ver. É em qualquer mês do exercício, desde que você respeite o 10 e o 10. 10 de janeiro e 10 de dezembro. Então, letra E aqui, o nosso gabarito que está perfeitinha. 4.320 fala isso mesmo, tá? E agora, passando aí para a questão 38, Leandro, com você. Vamos lá. Eu acho que fizeram uma pergunta aí, como será a AFO na IBFC? Gente, eu já fiz prova da IBFC. É aquele tipo de banca que pega lá e troca uma palavra. Troca débito por crédito, troca credor por devedor, troca... É nesse nível, gente. Não é uma banca que elabora questões complicadas, assim, em termos de para você pensar muito, não. É decorar, tá? Essa banca IBFC, ela é assim... Para quem não gosta de decoreba, gente, ela é complicada, porque, infelizmente, você vai ficar procurando aqui o errinho em palavras.
coisas que a gente vai ver até numa questão que foi objeto de recurso, que vai ser objeto de recurso nessa prova, Gabi, que a FCC se comportou várias vezes nisso, né? Tem uma questão lá sobre restos a pagar, que eu até comentei que tem 2 gabaritos corretos, mas se você for ao pé da letra, a FCC vai deixar aquilo ali passar, certo? Daqui a pouco a gente chega nessa questão. Então, questão 38 é uma questãozinha sobre lá aquelas primeiras aulas, tá? Orçamento do programa. Considerando o instrumento básico do planejamento de ação do governo, o chamado orçamento do programa, letra A, apresenta os propósitos para os quais a administração solicita os recursos necessários, sem, no entanto, identificar os custos dos programas propostos. Gente, negativo. Quando você fala de custos dos programas, isso já era objeto de estudo desde o orçamento desempenho. Aí vocês têm que lembrar que o orçamento programa ele foi meio que uma evolução do orçamento desempenho. E se lá no desempenho a gente já estava preocupado com os custos do programa, é óbvio que o orçamento programa não ia deixar isso de lado, tá certo? Então, a letra A você para de ler exatamente aí. Próximo item, letra B. Não necessita estar vinculado aos planos e às diretrizes macros do governo. Resumindo, ele está dizendo que o orçamento programa ele tem que estar desvinculado da LDO e do PPA. Erradíssima, tá? Errado. Letra C. Vincula o orçamento ao planejamento, devendo mostrar os objetivos e as metas para os quais se solicitam as dotações orçamentárias. Gente, perfeito. O orçamento programa busca justamente isso. Ser o elo entre planejamento, gestão e orçamento. Tá? Por isso que várias passagens das bancas, elas cobram sempre aquelas características do Giacomoni, né, Gabriela? Tem um quadrinho de orçamento programa do Giacomoni que é carimbado, toda prova tem. E a primeira definição do Giacomoni é isso. O orçamento é um elo entre planejamento e as ações executivas do governo. Então, de cara, o gabarito bem certinho, tá? Letra C. A letra D, gente, é interessante, porque toda aula eu falo sobre isso, quando eu estou dando esse assunto. Não vão para a prova achando que orçamento do programa surgiu na Constituição de 88. Negativo. Né? Se você pegar a Lei 4.320, que é de 64, gente, no único artigo, acho que 2 vezes nessa lei, ela fala programa de trabalho. Ela não diz como é que vai ser feito. Mas programa de trabalho já é mencionado desde 64, tá certo? Sim. Depois de 64, a gente teve o decreto-lei... Hã? Isso. O decreto-lei 267, que você já ia falar. Isso. Decreto-lei 200 de 67. Logo depois, a gente teve uma regulamentação no ano de 2008, acho que é o decreto 2829, né, que regulamenta o próximo PPA, que é o PPA 2000 a 2003. Então, assim, efetivamente, no PPA 2000 a 2003, aí sim, a gente engatou no como é o orçamento de programa hoje. Mas, assim, que ele surgiu em 88, negativo. Ele vem desde 64, tá certo? Então, a letra D está errada. E a letra E diz que tem sua elaboração, execução e seu controle baseado na classificação por programas globais. Negativo, gente. As classificações, gente, ele usa a classificação funcional programática. E isso está onde? Está lá naquelas definições de Giacomoni. Tá certo? Então, o erro aí é dizer que usa classificação por programas globais. E ainda continua. Sem considerar as especificidades no nível de atividades. Negativo. Gente, quando você fala de classificação programática, você vai falar de ação, você vai falar de projeto, atividade e operação especial. Como é que o orçamento do programa vai falar de classificação programática, deixando as atividades para lá? Tá certo? Então, a letra E está errada. E eu quero até deixar um toque para o pessoal o seguinte. Até em meados de 99, a gente tinha que o orçamento do programa, ele utilizava, Gabi, eu acho que tu já deve ter visto várias questões desse tipo, a classificação funcional hífen programática. Ou seja, as duas classificações juntas. Hoje, a gente sabe que o orçamento do programa utiliza a classificação funcional e a programática.
Ou seja, são classificações independentes. Elas aparecem juntas na dotação orçamentária. Mas, assim, a classificação funcional, ela é dissociada da classificação programática. Então, eu estou falando isso porque já foi uma questão da banca IBFC, tá? Para um aluno que perguntou aí, eu já vi uma bendita questão, tu acredita, da IBFC dizendo isso, que o orçamento e o programa usava como critério de classificação funcional, hífen, programática. E o hífen estava errado. Foi uma questão, assim, brilhante, mas que você vê o nível da banca. Ela vai no hífen. E hoje a gente não tem funcional, hífen programática. Hoje a gente tem funcional e programática. Perfeito? Então, gabarito, letra C. Ótimo. Então, agora a questão... O pessoal está dando para acompanhar aí, dá um feedback aí para a gente, vocês estão tão parados, tão loucos das calças. Eu vou lendo aqui, vocês vão falando, vocês estão entendendo, gente. Tá, vai lá. 39. No Brasil, o modelo orçamentário definido na Constituição Federal de 88 é composto pelo Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, letra A, contempla o orçamento fiscal, que abrange o poder da União, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Já de cara, o gabarito, né? O orçamento fiscal vai abranger poderes, órgãos, autarquias, fundações instituídas e mantidas, fundos, enfim, o que está lá na nossa Constituição, né? Letra B. Compreende o orçamento da Seguridade Social, que abrange todas as entidades e órgãos vinculados à Seguridade Social, da administração direta e indireta, excluídos os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. FCC e outras bancas adoram colocar excluídos ali, tirar os fundos e fundações como se eles estivessem fora do orçamento. Gente, a partir do momento que um fundo, uma fundação, foi instituído e é mantido pelo poder público por recurso público, estará dentro do orçamento, tá? Isso não tem como excluir isso aqui. Então, excluídos, você já risca, sai correndo e vai para a próxima. C. Inclui as programações de estatais cujos trabalhos integrem os orçamentos fiscal e da Seguridade Social dentro do orçamento de investimento de estatais. Aqui, a banca fez uma mistureba, né? Viajou, fumou uma maconha antes de fazer essa aqui. Porque, basicamente, se uma programação de uma estatal, por exemplo, a estatal dependente, as estatais dependentes estão dentro do orçamento fiscal. E pode ter uma estatal, por exemplo, vinculada à saúde, previdência e assistência, né? Já que no orçamento da Seguridade Social nós temos também administração indireta. Então, digamos que nós tenhamos ali uma estatal vinculada uma dependente, né, vinculada ao orçamento fiscal ou da Seguridade Social. Então, por óbvio, vai estar dentro destes dois orçamentos e não dentro do orçamento de investimentos. O orçamento de investimentos, gente, é o orçamento que vai comportar ali as estatais independentes, que são aquelas que não recebem dinheiro, né, recurso do ente controlador para pagamento de pessoal, ou despesa de custeio em geral, ou despesa de capital. Então, nesses casos aí, ela vai ser uma independente, ela vai receber o dinheiro porque ela prestou um serviço, porque o ente controlador está aumentando a participação acionária dele naquela estatal. Então, são situações assim. Então, as independentes que estão no orçamento de investimentos. Se uma estatal, a programação de uma estatal que está no orçamento fiscal ou está no orçamento da Seguridade, está nestes dois orçamentos e não no orçamento de investimentos, tá? Aqui foi uma mistureba aí que a banca fez. D. Permite avaliar as fontes de recursos públicos no universo dos contribuintes e quem são os beneficiários desses recursos, sempre levando em conta o período de 4 exercícios financeiros consecutivos. Já de cara, você sabia que lei orçamentária anual é em um exercício apenas. Anual. Ela é anual, exatamente. Então, ela não vai ter esse caráter aí de quatro exercícios. 4 exercícios é o PPA, né? Como vocês bem sabem.
E toda essa balela ali de permite avaliar fontes de recursos e quem são os beneficiários desses recursos, aí acho que até poderia, né, Leandro? Porque fonte de recurso, receita, quem vai ser o beneficiário desse recurso vai estar na parte ali de transferência, de dotação, enfim. Sim. Até acho que poderia ser a parte da LOA, mas o resto ali está errado. O questionamento aí mesmo foi só o período de 4 anos. O período, né? Letra E. Tem como papel ajustar as ações de governo previstas no PPA, as reais possibilidades de caixa do Tesouro Nacional e selecionar dentre os programas incluídos no PPA aqueles que terão prioridade na execução do orçamento. Gente, a banca falou para você que vai ajustar as reais, lá, vai pegar prioridades no PPA e ajustar essas prioridades às reais possibilidades de caixa do Tesouro Nacional, isso é sempre LDO, isso nunca é LOA, né? Sempre Lei de Diretrizes Orçamentárias. E esse é um conceitinho bem fechadinho que a FCC gosta de cobrar. Então, tem que saber. Essa situação dela... É um conceito doutrinário. Eu já vi essa passagem várias vezes, em várias questões. Exato. Então, assim, a LDO ela vai pensar prioridades e jogar para a LOA resolver. Aí, no ano seguinte, vai pensar mais prioridades e vai jogar para a LOA resolver, né? Para a LOA executar. Então, toda essa ideia aí também de tudo interligado. Perceba que está tudo interligado. A LDO olha para cima e olha para baixo, né? Então, ela vai ser esse instrumento aí de alocação também. E é isso, né? Letra A, gabarito, incontestável. As outras estão absolutamente erradas. Então, podemos passar para frente. Vamos lá, pessoal. Próxima questão, 40. Também sobre instrumento de planejamento, PPA, LDO e LOA, tá? E pegando o gancho dessa letra E, que a Gabriela falou, esse item se repetiu de novo nessa questão. Vocês vão ver que é um dos tópicos da próxima questão. Então, a FCC repete, inclusive, na mesma prova. Questão 40. Sobre os 3 grandes instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, constantes da Constituição Federal, a gente vai procurar os itens corretos e os itens errados, né? O inciso 1 traz o seguinte. O PPA tem abrangência máxima de 2 anos. Pelo amor de Deus, né, gente? Sai até da live se você achar que esse item está correto. Misericórdia, me mate de vergonha. Tá? Cansamos de saber que são 4 anos, embora vocês tenham que tomar cuidado, que é médio prazo, né, Gabriela? SESC Isso. vive se desorientando, botando longo prazo e voltou atrás na prova do MPU em 2018. Colocou longo prazo, entramos com recurso e ela voltou atrás. Tá? Então já está batido o martelo para toda a banca. PPA, médio prazo, 4 anos, tá certo? Ótimo. 2. A LOA tem como principais objetivos estimar a receita e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro. Gente, aquela frase que está tatuada, né? Previsão da receita e fixação da despesa. E, Gabriela, até interessante chegar nesse assunto, porque eu acho que você já deve ter visto essa questão. Seguinte, quando a gente está dando aula, a gente sempre fala desse verbo, né? Previsão de receita, fixação de despesa. Sim. Mas CESP já colocou uma questão e deixou passar o seguinte, que o governo trabalha com o orçamento no sentido de prever receita e despesa. Estava correto, tá? Estava correto. Já vi uma questão da CESP, questão da CESP no sentido de que o orçamento público trabalha com a estimativa da receita e da despesa. Até porque o nosso orçamento ele não é impositivo. Ele ainda tem uma característica de discricionariedade. Então, gente, vocês tomem cuidado. Vocês vão para a prova, não é aquela coisa, eu vou decorar que é sempre previsão de receita e fixação de despesa. Não, isso você tem que saber. Mas tomem cuidado que eu já vi questão da CESP dizendo que o orçamento público trabalhava com a previsão de receita e de despesa e o item estava correto. Tá? Porque eles partem de um pressuposto, né, Leandro, que assim, na fase de planejamento, na fase lá atrás, você realmente está trabalhando com estimativas e com previsões. Você ainda não está fixando a despesa. Então, você está lá atrás, você realmente está numa estimativa de despesa. Mas como a Constituição Federal fala previsão de receita e fixação de despesa, seria aí, né, e é mais ou menos o que a maioria das bancas vem cobrando, sempre usando esses 2 termos. Mas ótimo você ter feito essa ressalva aí. Tome cuidado com isso. Então, o inciso 2 está perfeitinho. O inciso 3 diz o seguinte. O PPA,
ao identificar na LDO as ações que receberão prioridade, está vendo? A mesma questão que a Gabriela comentou na questão anterior. Não é isso, gente. É o que ela falou. A LDO olha para cima e olha para baixo. Ela tira as prioridades do planejamento de médio prazo, que é o PPA, para se adequar ao orçamento anual. Então, a banca trocou. Se você quiser consertar o item, você coloca assim. A LDO, ao identificar no PPA as ações que serão priorizadas, aí está perfeito, tá certo? Exato. Então, o inciso 3 é erradíssimo. O inciso 4 diz: o planejamento expresso no PPA assume a forma de grande moldura legal e institucional para a ação nacional, bem como para a formulação dos planos regionais e setoriais. Perfeito, gente. Isso aí, basicamente, o item, ele explicou uma passagem do próprio texto legal, que é o quê? Que os planos maiores, né, que são os planos nacionais, regionais e setoriais, no momento da sua elaboração, eles têm que estar em consonância com o PPA. Então, olha a importância do PPA. O PPA, embora seja de médio prazo, ele é parâmetro para a elaboração dos planos de longo prazo, tá certo? Então, o inciso 4 está correto e o inciso 2 está correto. Que a gente fica com o gabarito letra... Tem a 5 também. Ah, tem o 5, por isso que eu não estava achando aqui. 5. É papel da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, ajustar as ações do governo previstas no PPA. Gente, vocês vão ler esse item e vão lembrar da Gabriela. A LDO olha para cima e olha para baixo. É que o de cima sobe e que o de baixo desce, né? Aí você já começa, ó. As reais possibilidades de caixa do Tesouro Nacional e selecionar dentre os programas incluídos no PPA aqueles que terão prioridade na execução do orçamento. Então, gente, esse é um item batido. Só aqui nessa prova a gente já viu 4 vezes, né? Então, também está correto. Então, a gente fica com 2, 4 e 5, gabarito, letra B. B de bola. Eita, LRF! LRS agora, vem com tudo. Vem em mim. Gabriela, rapidinho, deixa eu falar aqui pro pessoal. Eu não sei se vai acontecer isso, tá, gente? Quando eu fazia live, quando dava perto de 1 hora de transmissão, ela encerrava automático, ela dizia, tempo ultrapassado. Caso a live caia, então vocês vão fazer o quê? Volta no Instagram da Gabriela, ela vai lá aparecer ao vivo de novo, aí ela me convida e a gente entra para uma nova live, porque a gente só vai terminar às 11h30, tá? Vamos lá. 41, gente. A Lei Complementar número 101 de 2000, LRF, né? Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilização na gestão fiscal. Responsabilidade na gestão fiscal. Com base no artigo 2º dessa legislação. Letra A. Para o cálculo da receita líquida dos estados... Receita líquida? Deveria ser receita corrente líquida, né? Dos estados, deve-se deduzir do total de receitas recebidas as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Gabarito. Letra A. Realmente, na hora do cálculo da receita corrente líquida, que até aqui achei estranho isso, né, Leandro? Receita líquida? Ela colocou receita líquida, na verdade, é receita corrente líquida, né? Corrente líquida, exatamente. Mas é aquela história, gente. Você vai fazer a prova da FCC procurando sempre o item mais errado. Se for uma questão errada, né? Se for o item... Procure sempre o item mais errado, tá certo? Então, cuidado. É o gabarito da questão, mas aí deveria... Coloca aí uma ressalva, anota no papel aí. Receita corrente líquida. Isso. E aí, gente, realmente, no cálculo da receita corrente líquida do Estado, ele vai deduzir a parcela que ele vai ter que entregar por determinação constitucional ao município, né? Já que ele vai ter que entregar aquele valor, ele não vai poder contar com aquele valor para termos de receita líquida, tá bom? Então, vai ter que deduzir, gabarito corretíssimo. Letra B.